Já estamos vivendo o período eleitoral para o pleito municipal 2024. O primeiro turno está marcado para o dia 6 de outubro, um domingo, das 8 horas da manhã às 17 horas, horário de Brasília. E para os municípios com mais de 200 mil habitantes, caso haja um segundo turno, marcado para o domingo, 27 de outubro, também do horário das 8 horas da manhã às 17 horas, horário de Brasília. O chefe do cartório eleitoral do município aqui de Caxias do Sul, Edson Borowski, explica esse processo das agendas que ocorre para o pleito municipal 2024. Estamos já, então, em plena campanha eleitoral. Desde o dia 16 de agosto já é permitido, então, a campanha de forma explícita, né? Nós temos um período de pré-campanha, que nós chamamos, que é aquela época em que os candidatos começam a se apresentar, começam a ter visibilidade, mas não podem fazer o chamado pedido explícito de voto. Então, desde o dia 16 de agosto, é totalmente liberada a campanha eleitoral e nós teremos algumas etapas, né? É uma campanha muito rápida, são apenas 51 dias de campanha eleitoral e alguns marcos são muito importantes. Então, dia 16 começa a campanha na rua, é permitido wind banners, que são equiparados às bandeiras, bandeiraços, carreatas, passeatas, todas aquelas modalidades que nós já estamos acostumados, claro, com a norma regulamentando, determinando espaços, tamanhos, tipos de materiais que podem ser produzidos. Os blocos de propaganda obrigatória gratuita no rádio e na televisão começa nessa sexta-feira, dia 30 de agosto. São blocos de 10 minutos. No rádio, das 7 às 7h10 da manhã e do meio-dia ao meio-dia e 10. Para a televisão, marcado para as 13 às 13h10 e das 20h30 às 20h40. E agora, a partir do dia 30 de agosto, inicia o programa eleitoral no rádio e na TV, que é uma segunda etapa na exposição dos candidatos e candidatas para a busca do voto e do convencimento dos eleitores e eleitoras. A propaganda eleitoral ela se dará de duas formas, né? Tanto no rádio quanto na TV, e em programas em bloco que montam 10 minutos somente para o cargo de prefeito, na rádio pela manhã e ao meio-dia, e na TV ao meio-dia e à noite, né? Então, são 2 momentos de programa em rede e também 70 minutos durante a programação habitual, desde as 5 da manhã até as 23 horas da noite, com aquelas inserções, né? Aqueles spots, aqueles videozinhos de 30 segundos, na qual os eleitores, os candidatos se colocam aos eleitores. Então, nós teremos uma visibilidade muito maior a partir do início do programa na TV e no rádio, e a campanha eleitoral tende a esquentar, ou seja, tende a ficar um pouco mais acirrada neste período após o início da propaganda eleitoral no rádio e na TV. O enfrentamento à desinformação também é realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral por meio de uma comissão, e com isso há uma consulta e também checagem das informações. Bom, e obviamente acirrando a disputa, fazendo essa observação quanto ao calendário eleitoral, né? Nós temos uma eleição muito rápida, muito curta, e obviamente que ela não se restringe aos espaços de rua mais, já é uma situação consolidada em que aquela campanha tradicional de rua ou a própria campanha em rádio e TV, elas já são insuficientes para o processo eleitoral. Ela se transborda, então, para as redes sociais, para a internet, e nesse aspecto é importante ter todo o cuidado e todo o enfrentamento. A Justiça Eleitoral tem toda uma preocupação. Nós temos uma comissão de enfrentamento à desinformação aqui no TRE, nós temos vários mecanismos no TSE, como a página Fatos e Boatos, que é construída a partir de parceiros que fazem a conferência e checagem das informações.
Nós temos agora, para eleições de 2024, o sistema de alertas, onde as pessoas podem, além de consultar, encaminhar demandas à análise da Justiça Eleitoral, ou seja, toda uma preocupação para que a desinformação, ou seja, a mentira, aquela mentira, a tentativa de trazer fatos irreais para a campanha eleitoral e que influenciam, de certa maneira, a decisão do voto. Uma informação falsa pode trazer danos à população. Por isso, é sempre bom checar a notícia. Também é importante acompanhar as campanhas promovidas pela Justiça Eleitoral e também pelas mídias tradicionais de comunicação. Então é importante que as pessoas procurem os canais oficiais, procurem a imprensa oficial, não compartilhe. E aí é muito importante as campanhas que a gente tem realizadas, tanto na Justiça Eleitoral, e a gente ressalta sempre, na dúvida, não compartilhe, mas também as campanhas feitas pela mídia tradicional. Agora, recentemente, nós tivemos uma campanha lançada pela Associação Rio-Grandense de Imprensa, o direito à dúvida, o poder de duvidar. As pessoas têm o direito de duvidar das informações que recebem. E, portanto, a desinformação ou as fake news, elas causam um grande dano nas campanhas eleitorais, trazendo elementos que não são verdadeiros para o eleitor decidir o seu voto. Então, nós chamamos sempre a atenção que esse é um período que a mente ela se envolve com muita paixão, as nossas crenças, os nossos valores são aflorados, aquilo que a gente tem já como comportamento habitual, ele se potencializa nesse período eleitoral. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, proíbe o uso da inteligência artificial para criar ou propagar conteúdos falsos nas eleições. Há punições, né? É importante chamar a atenção que o TSE, inclusive, estabeleceu algumas regras, né, em função do vácuo legislativo que nós temos hoje no Brasil, em relação à internet e principalmente à inteligência artificial. E as que eu chamo a atenção é a necessidade. Primeiro, está totalmente vedada a veiculação de deepfake, que é a manipulação de áudio e voz. Por exemplo, podem pegar esse áudio agora que eu estou, esse vídeo e áudio que eu estou fazendo aqui e alterar a minha fala, alterar a minha imagem. Então, isso está evidentemente proibido. A segunda questão é em relação ao uso de inteligência artificial. Por exemplo, eu posso produzir um vídeo, produzir um material com o uso da inteligência artificial. E ao contrário das fake news que circulam por aí, o TSE não proibiu o uso de inteligência artificial. Ao contrário, ele permitiu o uso de inteligência artificial nas eleições, desde que isso seja informado ao eleitor. Ou seja, é necessário que contenha em todos os conteúdos feitos com inteligência artificial uma tarja, uma informação, um rótulo dizendo: este material foi produzido com inteligência artificial. Obviamente, se foi produzido e for descontextualizado, manipulado ou sabidamente inverídico, estará qualificado como desinformação. O compartilhamento de informação falsa pode causar prejuízos ao eleitor, eleitora, cidadã ou cidadão. Por isso, é sempre importante checar a informação ao compartilhar para não causar prejuízos financeiros ao cidadão, cidadã, eleitora ou eleitora e até para o candidato ou a candidata. Então, na dúvida, não compartilhe, procure os canais oficiais, porque compartilhar desinformação também pode gerar multa ao eleitor e eleitora, ao cidadão e cidadã que, porventura, compartilha mensagens que não têm a autenticidade ou não têm a indicação da sua veracidade ou da sua origem. Então, é possível também a aplicação de multas que vão de 5 a 30 mil reais e, portanto, na dúvida, um compartilhamento de uma desinformação pode gerar um dano financeiro ao eleitor e aos candidatos também, né, do ponto de vista da fiscalização da propaganda. Então, fica aqui o alerta. Na dúvida, não compartilhe informação que você não tem certeza ou não tem condições de verificar a autenticidade. Uma boa eleição para todos nós. O pleito eleitoral do Caxias do Sul terá
4 candidatos. Concorre à prefeitura do município o atual prefeito Adilode Domênico, PSDB 45, a deputada federal Denise Pessoa, PT 13, o vereador Felipe Grêmio-Maier, MDB 15 e também o vereador Maurício Scalco, PL 22. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 6 de outubro, caso haja um segundo turno para o domingo 27 de outubro. O horário de votação das 8 horas da manhã às 17 horas, horário de Brasília.